Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso. Olá, eu sou Camila e sou a assistente virtual dessa disciplina. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de design instrucional. A seguir serão apresentados os principais tópicos de hoje. Então, vamos começar. Inicialmente, gostaria de apresentar o que vamos tratar nesta aula. Nosso primeiro tópico será expor os conceitos e fundamentos do design instrucional, conforme podem ver no slide. A seguir, faremos uma breve introdução ao aprendizado eletrônico, as tecnologias, bem como falaremos da relação entre aplicativos de internet e redes sociais. Abordaremos também os níveis do design instrucional, para que vocês possam perceber a relação entre eles. Apresentaremos o ISD, ou ainda, o Instructional System Design, traduzido para o português como Sistema de Design Instrucional. A seguir, será apresentada uma visão geral do histórico do design instrucional, desde os anos 1950 até o início dos anos 2000. Destacaremos também os fundamentos do design instrucional e o campo de conhecimentos do DI, um campo novo e que está fundamentado em 3 grandes disciplinas. A seguir, teremos uma visão integrada do DI, isto é, como essas disciplinas estão articuladas para produzir o design instrucional. Não deixaremos de falar, também, nas teorias e abordagens pedagógicas e nos estilos de aprendizagem. Por fim, abordaremos o modelo VARC, um dos modelos de estilo de aprendizagem mais conhecidos e, ao final, vocês terão a oportunidade de fazer um teste e descobrir qual o seu modelo de aprendizagem mais significativo. A discussão em torno da nomenclatura design instrucional é recorrente quando se aborda o tema, seja pela resistência ao emprego dos termos design e instrução, para referir-se a atividades ligadas à educação, seja pela dificuldade em distinguir o design instrucional de outras áreas, tais como design gráfico ou web design. Como ponto de partida para compreender o que é design instrucional, consideramos que design é o resultado de um processo, uma atividade ou um produto, em termos de forma e funcionalidade. Esse processo, atividade ou produto tem propósitos e intenções claramente definidos, enquanto que o termo instrução é a atividade de ensino que se utiliza da comunicação para facilitar a aprendizagem. Assim, definimos design instrucional como a ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. Em outras palavras, definimos design instrucional como um conjunto de atividades capaz de identificar um problema ou uma necessidade de aprendizagem, e desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. Vamos falar agora sobre o aprendizado eletrônico mediado pelas novas tecnologias digitais. Aqui, é importante entender que existem diversos tipos de tecnologia disponíveis, as quais, combinadas com o formato de entrega dos conteúdos e atividades, podem atender a necessidades educacionais variadas, já que as demandas dos estudantes não são as mesmas. Por exemplo, em relação à infraestrutura, considere as facilidades e dificuldades de acesso à internet, que têm os estudantes moradores de uma área urbana, e aqueles que moram em zonas pouco povoadas e distantes das cidades. Os estudantes da zona rural, que provavelmente têm dificuldade em acessar conteúdos multimídia, devido à baixa cobertura dos sistemas de internet, poderiam ficar frustrados se os conteúdos de um curso ou uma aula fossem distribuídos exclusivamente no formato de vídeos. Para que você possa alcançar esse entendimento e desenhar seu curso de forma adequada, é imprescindível saber que há certo consenso em agrupar as tecnologias de informação e comunicação em 3 grandes categorias, com diferentes aplicações educacionais. A primeira e mais antiga forma é a distributiva. Essa categoria também é chamada de um para muitos, quando um conteúdo tem apenas uma fonte de emissão e é distribuída para diversos receptores. São exemplos disso os cursos veiculados por rádio, TV, e mais recentemente, o podcast. Percebam que estamos falando de sistemas de transmissão de rádio e TV tradicionais, isto é, que não utilizam a internet como infraestrutura.
A segunda categoria são as tecnologias interativas, chamadas também de 1 para 1. Fazem parte dessa categoria cursos ou conteúdos em multimídia interativa e os jogos eletrônicos de exploração individual, também chamados de jogos de apenas um jogador. A terceira categoria, e certamente a tecnologia mais utilizada quando falamos de aprendizagem online, são as tecnologias colaborativas, ou ainda, a transmissão de muitos para muitos. Nessa categoria, estão incluídos todos os conteúdos e atividades que utilizam recursos como salas de chat, webconferência, fóruns de discussão e espaços colaborativos como o Wiki. Vejam que as formas de transmissão de conteúdo citadas anteriormente não precisam ser usadas uma por vez. É possível utilizá-las em conjunto, e isso é verdade hoje, principalmente quando os conteúdos das emissoras de rádio e TV tradicionais são veiculadas pela internet. Contudo, para que vocês possam entender outras dimensões do potencial das tecnologias na educação, é necessário falar sobre os desenvolvimentos dos últimos 20 anos, personificados naquilo que se chamou de Web 2.0. Na verdade, essa nomenclatura é pouco utilizada hoje em dia, mas do ponto de vista histórico, ainda é utilizada. Em linhas gerais, a Web 2.0 é caracterizada pelos seguintes fatores. Em primeiro lugar, é de conteúdo aberto. Isso ocorre quando universidades e outras instituições de ensino disponibilizam online e gratuitamente seu material acadêmico e didático para qualquer pessoa utilizar. A segunda característica é que as aplicações, sistemas e ferramentas educacionais são produzidas segundo o paradigma do código livre, que consiste em uma arquitetura de software aberta baseada em padrões aceitos. Trata-se de uma filosofia de construção de software que permite acoplar e desacoplar facilmente ferramentas produzidas por diversos fornecedores ou usuários, e configurá-las de modos diferentes para uma ampla variedade de contextos de uso. Um programa criado originalmente para uma área empresarial poderia ser modificada para ser aplicada na área educacional, por exemplo. A terceira é o aproveitamento da inteligência coletiva. Os usuários deixam de ser meros consumidores de conteúdos e passam a ser produtores individuais e coletivos, por meio da criação dinâmica de conteúdos via blogs, vídeos, áudios, wikis e outros tipos de ferramentas de distribuição, principalmente com o uso de softwares de relacionamento e de redes sociais, como Facebook, Instagram e o X. Por último, existe a perspectiva de um compartilhamento cada vez maior de conteúdos, quando os usuários consultam repositórios de informação para compartilhar experiências, boas práticas, habilidades e expertise acumulada, por meio de upload e download de materiais em forma de aulas, cursos e tutoriais, sem falar na partilha de ferramentas e componentes. Outra questão a ser discutida aqui é que o design instrucional, enquanto prática de conceber, desenhar e implementar soluções educacionais, ocorre em 3 níveis. No nível macro, define-se uma direção comum a todas as experiências de aprendizagem de uma instituição, departamento ou programa, como por exemplo, os direcionamentos e as políticas expressas no projeto pedagógico da escola ou do curso. Podemos pensar ainda, nas ações governamentais, onde são definidas diretrizes gerais que serão adotadas em âmbito nacional, estadual ou municipal. No nível meso, o design instrucional se ocupa da estruturação de programas, cursos ou disciplinas. Por fim, no nível micro, o DEI trabalha com o design fino das unidades de estudo. O processo de design instrucional mais largamente aceito é o ISD, ou Instructional System Design. Traduzido para o português, seria simplesmente um sistema de design instrucional. Embora a maioria das instituições envolvidas com o design instrucional tenha sua própria versão desse processo, quase todas são baseadas na ideia central do ISD, que é a de dividir o desenvolvimento das ações educacionais em pequenas fases e na seguinte sequência. Primeiro, é necessário analisar a necessidade ou o problema educacional existente. Depois, é a fase de projetar a solução. A seguir, é chegada a hora de desenvolver a solução, geralmente em um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle. Depois, o passo é implementar a solução, e finalmente, avaliar a solução.
Uma das variações do ISD é justamente o modelo AD. O campo do design instrucional não é marcado por datas e eventos históricos bem definidos, mas podemos dizer que há uma linha evolutiva que nos dá uma ideia de sua maturidade. Em geral, costuma-se situar as origens do design instrucional à época da Segunda Guerra Mundial, que representou um enorme desafio para ensinar trabalhadores e profissionais. Era necessário treinar rapidamente milhares de recrutas para manejar sofisticadas armas de guerra que exigiam um nível de controle e perícia sem precedentes. Para tanto, psicólogos e educadores norte-americanos que tinham experiência na condução de pesquisa experimental, foram convocados a desenvolver materiais de treinamento para o serviço militar. Naquela época, foram utilizadas as ideias de Edward Thorndike, segundo as quais a aprendizagem ocorre quando um tema é cuidadosamente controlado e sequenciado e quando os alunos recebem reforço apropriado. Esses pesquisadores, com foco na experiência de criar métodos padronizados de entrega instrucional usando máquinas de ensino, desenvolveram uma grande quantidade de filmes para o treinamento militar, tendo por inspiração o sucesso de audiovisuais como o cinema. Com a vitória norte-americana, a abordagem sistêmica e a gestão de projetos aplicadas a soluções educacionais de grande escala, passaram a ser cada vez mais usadas nos períodos de paz. Os anos 1950 se caracterizaram pela formulação de robustos modelos teóricos de ensino e aprendizagem, principalmente a partir da publicação, em 1954, de um livro de Skinner, intitulado The Science of Learning and the Art of Teaching. Esta obra é considerada o ponto de partida do design instrucional moderno, dada a descrição da instrução programada e sua ênfase na formulação de objetivos comportamentais, na divisão do conteúdo instrucional em pequenas unidades e no sistema de recompensas frequentes e de curto prazo para respostas corretas. Em 1956, Benjamin Bloom, outro teórico importante, lançou a Taxonomia dos Objetivos Educacionais, que se provou extremamente útil na especificação e na análise de resultados de aprendizagem, bem como no design instrucional para alcançá-los. Entre 1962 e 1965, Robert Gagné publicou as obras Military Training and Principles of Learning e The Conditions of Learning, demonstrando sua preocupação com os diferentes níveis de aprendizagem. Sua diferenciação entre informação verbal, habilidades intelectuais e estratégias cognitivas, se configurou em um acompanhamento para os 6 tipos de aprendizagem cognitiva de Bloom. Mais tarde, Gagné estendeu seu pensamento para incluir os 9 eventos instrucionais que detalham as condições necessárias à ocorrência da aprendizagem. Entre os anos 1960 e 1970, David Paul Alzubel, seguindo a tendência da psicologia cognitiva em ver a mente humana como uma máquina de processamento de informações, trouxe insights a respeito do modo como os indivíduos adquirem, organizam e retêm a informação. Segundo esse autor, para que a aprendizagem significativa ocorra em uma situação social determinada, é necessário que novos conhecimentos se relacionem significativamente com as ideias e as informações preexistentes na estrutura cognitiva dos alunos. Para ele, o uso de organizadores prévios e o sequenciamento de conteúdos são essenciais para o aperfeiçoamento da aprendizagem e a solução de problemas. Ainda nos anos 1970, surgiu uma série de modelos de design instrucional, refletindo a consolidação desse campo. Chegamos à década de 1980, quando os microcomputadores e as soluções em formato multimídia passaram a dominar a literatura e a prática do design instrucional, enquanto se testemunhou um enorme crescimento na utilização dos modelos de desenvolvimento instrucional nos negócios e nas agências não oficiais de ensino. Na década seguinte, a explosão da Internet trouxe não apenas inovações tecnológicas, mas também uma conjugação de novas abordagens à instrução e à aprendizagem. Teóricos como Thomas Duffy, David Jonassen e Seymour Papert identificaram no construtivismo um modelo em que as questões socioculturais e cognitivas podiam ser apoiadas por ferramentas computadorizadas, como sistemas de ajuda online e a linguagem de programação Logo. Nos últimos 20 anos, o DEI tem se voltado também à criação de ambientes de aprendizagem apoiados por tecnologias de informação e comunicação online, reunindo uma variedade de recursos, tais como repositórios de informação,
na forma de livros-texto, enciclopédias, vídeos, revistas, além de suportes simbólicos, como processadores de texto, aplicativos gráficos e programas de bancos de dados, e mais recentemente, os micromundos e programas de simulação, na forma de kits de construção a partir de blocos de software, aplicativos de manipulação matemática e gerenciadores de tarefas. No Brasil, o campo do design instrucional foi redescoberto a partir da necessidade de incorporar as tecnologias de informação e comunicação às ações educacionais. Isso porque, no aprendizado eletrônico, a qualidade das ações educacionais, em geral, não é assegurada pela única pessoa que tradicionalmente é responsável por essa tarefa no ensino convencional, que é o educador. Além de um processo, o design instrucional é uma teoria, um corpo de conhecimento voltado à pesquisa e à teorização das estratégias instrucionais. Ele se dedica a produzir conhecimento sobre os princípios e os métodos de instrução mais adequados a diferentes tipos de aprendizagem. Para tanto, o design instrucional fundamenta-se em 3 diferentes campos do conhecimento, que são as ciências humanas, em especial, a psicologia do comportamento, a psicologia do desenvolvimento humano, a psicologia social e a psicologia cognitiva, as ciências da informação, as quais englobam as comunicações, as mídias audiovisuais, a gestão da informação e a ciência da computação, e as ciências da administração, incluindo a abordagem sistêmica, a gestão de projetos e a engenharia de produção. Dentro do campo das ciências humanas, foi a psicologia comportamental que prevaleceu entre as décadas de 1940 a 1960, que influenciou diretamente as teorias do design instrucional, por tornar central a ideia de que a aprendizagem pode não apenas ser compreendida, mas também controlada. Uma consequência dessa prevalência foi o amplo uso da instrução programada, caracterizada pela decomposição do material a ser aprendido em pequenas partes ou pedaços, e pela condução do aluno por meio de um caminho cuidadosamente construído. Entretanto, devido a 2 sérias limitações dessa abordagem, a baixa orientação com relação a tarefas mentais mais complexas, como análise crítica, síntese e avaliação, e a premissa de que a aprendizagem era uma atividade passiva, os profissionais de design instrucional foram buscar auxílio teórico em outros ramos da psicologia. Assim, as ideias da psicologia cognitiva e da aprendizagem ativa, isto é, a ideia de que o indivíduo está constantemente organizando, pondo à prova e reorganizando suas observações sobre o ambiente, além das teorias dos estágios de desenvolvimento previsíveis e universais, por meio dos quais a criança, à medida que amadurece, desenvolve estruturas mais complexas e abstratas para compreender suas observações sobre seu ambiente, como aquelas defendidas por Jean Piaget e outros psicólogos europeus do desenvolvimento humano, foram estendidas à aprendizagem de adultos e contribuíram diretamente para a formação de uma perspectiva construtivista do design instrucional. Outros psicólogos, tais como John Dewey e Jerome Bruner, ao considerarem a aprendizagem uma manifestação ativa e os alunos verdadeiros exploradores, trouxeram à tona os aspectos da psicologia social para o processo de aprendizagem, reconhecendo a importância da aprendizagem experimental e da aprendizagem em grupos. Eles abriram caminho para que a interação pessoal e a cooperação social se tornassem objetos de atuação instrucional, antevendo a posterior incorporação dos princípios socioconstrutivistas e da aprendizagem situada à teoria e à prática do design instrucional. O design instrucional também tem suas raízes nas ciências da informação, mais especificamente nas comunicações, nas mídias audiovisuais, na gestão da informação e na ciência da computação. Das ciências da informação, o design instrucional obtém insights sobre a estrutura, a organização e o processamento da informação, os quais são pontos cada vez mais necessários em um ambiente altamente tecnológico e informacional como o que vivemos hoje. O campo das comunicações traz a consciência de que as características de determinada mídia, considerada como um sistema simbólico único de representação, afetam tanto a percepção de conteúdos quanto o armazenamento e a recuperação das informações pelo aprendiz. Nesse caso, diferentes mídias estimulam o desenvolvimento de diferentes habilidades de processamento da informação. Como resultado, cada mídia requer diferentes considerações de design instrucional. Da mesma forma,
Os avanços na ciência da computação são significativos para o design instrucional, na medida em que podem oferecer ferramentas de aprendizagem mais variadas, flexíveis, baseadas em modelos complexos e simulações. Os estudos de inteligência artificial, por exemplo, que tentam fazer com que máquinas tenham comportamentos inteligentes, inauguram uma nova visão sobre a complexidade do pensamento e da aprendizagem humana. Já a noção de redes digitais de aprendizagem nos permite vislumbrar um repositório dinâmico e massivo de informações, produtos educacionais, objetos e atividades de aprendizagem, em que instituições de ensino, educadores, alunos e usuários em geral possam acessar para atualização, consulta e estudo. O design instrucional também se apoia nas ciências da administração e nas seguintes subáreas: abordagem sistêmica, gestão de projetos e engenharia de produção. A abordagem sistêmica defende, entre outras coisas, que dividir projetos altamente complexos em componentes menores e mais administráveis permite identificar estratégias, abordagens, atividades e métodos com maior probabilidade de êxito. No design instrucional, isso significa maior probabilidade de enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Da abordagem sistêmica também decorre a ideia de que, na educação, problemas instrucionais complexos podem ser mais bem resolvidos pela combinação das competências de uma equipe de especialistas, em vez de por um indivíduo isolado, por exemplo, um instrutor, um educador ou um designer instrucional. No entanto, temos que admitir que coordenar uma equipe de especialistas, em geral com múltiplas formações e experiências, requer um conjunto completo de ferramentas de gestão de projetos que possibilitem manter o foco na tarefa, cumprir os prazos e assegurar a integridade, a qualidade e a consistência das estratégias e dos materiais didáticos. Outros princípios e procedimentos, como aqueles ligados à engenharia de produção, podem ser aplicados à concepção, melhoria, implementação e desenvolvimento de produtos e sistemas instrucionais. Uma visão integrada do DI significa reconhecer a integração dos vários campos que fundamentam o design instrucional em um novo campo, o qual considera a prática educacional para recomendar ações de ensino e resultados de aprendizagem. Isto também equivale a integrar uma gama de perspectivas relacionada à aprendizagem e ao comportamento humano e a compreender de que maneira a informação pode ser combinada, processada e apresentada de forma criativa e precisa, em um contexto histórico, social e organizacional mais amplo. Em relação às teorias e abordagens pedagógicas mais importantes, é necessário conhecê-las para definir o melhor caminho de aprendizado a ser buscado e desenvolvido em cada projeto instrucional. Além disso, o seu projeto instrucional deve ser contextualizado e definido de acordo com as condições específicas dos alunos, dos recursos envolvidos, do conteúdo, do tempo disponível e outras especificidades de cada situação pedagógica. Isso significa que as abordagens existentes não são excludentes, mas complementares. Outra questão é situar o seu projeto em um dos dois contextos educacionais básicos, quais sejam o da pedagogia ou da andragogia. No que diz respeito às características da aprendizagem no âmbito das crianças e adultos, será necessário também definir como seu projeto de curso vai estar situado em relação a alguns princípios da pedagogia ou da andragogia. Tente responder às seguintes perguntas: como vai se dar a relação entre professor e aluno? Quais são os motivos, as razões para aprender? Como a experiência do aluno vai ser incorporada ao seu projeto? Qual será a orientação para a aprendizagem que você vai considerar? Reflita sobre qual é o seu público-alvo. São crianças? Adolescentes? Adultos? Faça esse exercício e incorpore suas respostas ao seu projeto. Existem também algumas orientações gerais que devem ser incorporadas ao seu projeto de design instrucional, como aqueles mostrados no slide. Procure incorporar essas orientações ao desenho instrucional, para que um curso a ser elaborado seja efetivo e satisfatório para os estudantes. De um modo geral, as teorias pedagógicas refletem o modo como os pesquisadores consideram que as pessoas aprendem. Este slide mostra de maneira sintética as principais teorias de ensino e aprendizagem eletrônicas. Você precisa entender que o uso de uma ou outra teoria vai depender de vários fatores, tais como o seu público-alvo, os objetivos do seu curso, as habilidades e competências que você deseja desenvolver nos seus alunos,
A maneira como tais habilidades e competências se articulam com as atividades no curso, entre outros. Para adequar as teorias aqui mostradas ao design do seu curso, é importante definir essas questões. Você pode, inclusive, pretender incorporar todas as abordagens mostradas aqui, mas é preciso ter cuidado em que momento uma ou outra abordagem será utilizada, principalmente no momento de desenhar as atividades no ambiente virtual. O mais comum, num projeto de design instrucional, é escolher duas abordagens e incorporá-las ao projeto. Estilos de aprendizagem podem ser definidos como formas preferenciais por meio das quais o indivíduo adquire e processa o conhecimento de forma mais eficiente. Os estilos de aprendizagem não são absolutos. Considere-os como tendências, mais ou menos acentuadas, e que podem modificar-se ao longo do tempo em um mesmo indivíduo. Por exemplo, alguns indivíduos podem ter um determinado estilo de aprendizagem predominante na fase da infância, outro estilo na adolescência e outro na fase adulta. Não importa qual o estilo, o importante é que você, como professor, deve estar atento aos estilos de aprendizagem dos seus alunos, e assim adequar o seu projeto instrucional a esses estilos. Um dos modelos de estilo de aprendizagem mais utilizados é o VARC. Essa sigla significa Visual, Aural, Read, Write e Kinesthetic, respectivamente em português, visual, auditivo, leitor, escritor e sinestésico. Ao lado, no slide, há uma definição de cada característica sensorial desse modelo. Por exemplo, quando dizemos que o estilo de aprendizagem de alguém é predominantemente visual, queremos dizer que essas pessoas preferem aprender utilizando organizadores gráficos, isto é, todas as ferramentas de comunicação que fazem uso de símbolos visuais para apresentar conceitos, raciocínios ou ideias e relações entre eles. Já quando o estilo é predominantemente sinestésico, esses indivíduos têm essa preferência de um ensino, aprendizado no qual valorizam as experiências onde prevalecem as atividades físicas ao invés da postura física passiva. O mais importante é que todos nós temos uma tendência a um estilo ou outro, mas isso não significa que não possamos aprender por meio de um estilo que não seja predominante. Um indivíduo que tenha um estilo auditivo, por exemplo, pode também aprender através de estímulos visuais. O desafio de você, enquanto designer instrucional, é conhecer os estilos de seus estudantes e utilizar as variações do modelo VARC no seu projeto. O modelo VARC pode ser dividido em dois tipos básicos. Tente identificar qual o seu próprio modelo e tipo. Mais ainda, escolha qual dos dois tipos você vai incorporar ao seu projeto instrucional. Por enquanto é só. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.